Espírito Santo de Deus. Deixa cair por terra toda preocupação, deixa cair por terra todo cansaço, deixa cair por terra todo homem frígido, toda mulher frígida. Simplesmente se abandone. E eu digo mais, não entoe ainda, nem mesmo palavras de oração, não entoe ainda, nem mesmo no seu coração, mas deixa o Espírito Santo de Deus primeiro falar com você. Silencia a sua alma, silencia os seus lábios, silencia os seus pensamentos, silencia o teu espírito, para que o Espírito de Deus possa falar com você. É o momento de você exercitar a escuta. A fé, ela vem por meio da palavra, a fé, ela vem por meio da pregação. E nada melhor do que ouvir dos ensinamentos do Senhor, nada melhor do que ser discípulo do Senhor. Então, primeiramente, silencia o seu coração. Deixa aquela leve brisa, aquele sopro, como uma brisa suave, vir sobre você nesta noite. Luta contra os teus pensamentos. Abandona a tua ansiedade. Mesmo você que tenha no coração, Deus não fala comigo, eu não consigo escutar Deus. Silencia. Primeiramente silencia. A ponto de, se possível, você escutar as batidas do seu coração. E não tenha medo de tomar posse da palavra que o Senhor inspirar no seu coração. Não tenha medo de tomar posse daquela palavra que vem sobre você. Talvez como uma luz reluzente, talvez como um pensamento insistente, uma batida do coração mais forte, o coração queimando, ou até mesmo as tuas mãos queimando. E você que vai recebendo disso, vai deixando o Espírito Santo conduzir os teus lábios em oração. Deixa essa oração agora fluir de dentro para fora, de forma simples, de forma transparente, se mostrando realmente ao Senhor quem é você. Deixando-se com que a face resplandecente do Senhor, transfigurada do Senhor, brilhe diante do teu rosto, a ponto de você sentir o calor do Senhor no seu rosto. A ponto de você sentir até mesmo a barba do Senhor no seu rosto, porque Ele fala nos teus ouvidos. Não deixe os barulhos exteriores atrapalhar a sua entrega. Que os teus ouvidos sejam tapados para todo barulho mundano, e seja cada vez mais aberto à palavra do Senhor, a palavra que incomoda, a palavra que exorta o coração. Talvez você veio buscar aqui uma resposta do Senhor para a sua vida. Nesta noite, noite de feriado, noite fria, noite chuvosa. Então deixa cada tilintar das gotas de chuva batendo no solo se a resposta do Senhor para o seu coração, se o chamado do Senhor para a sua vida. Vai deixando o
Senhor desenvolver no teu coração, com toda a sabedoria, como empunhar as armas contra a perseguição, como empunhar as armas contra a calúnia, contra a inveja. Você não precisa forçar os seus pensamentos. Deixa vir natural. Deixa soprar naturalmente. Vai deixando o Senhor Jesus tocar em tuas mãos, a ponto de você sentir, enquanto Ele acaricia as suas mãos, você pode sentir as marcas das chagas do Senhor. Talvez você possa até sentir os teus braços, a partir desse toque de Deus, queimar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada anjo da guarda, Senhor, aqui presente. Obrigado, Senhor, porque a esta comunidade dá a graça de comungar, Senhor, da unidade, Senhor. Ter a comunhão, Senhor, em espírito. Obrigado, Senhor, pelo sopro do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela perseverança, Senhor. Obrigado pela presença da Santíssima, da Imaculada Virgem Maria. Obrigado, Senhor, pelo vosso Pai adotivo, o glorioso São José. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com um coração piedoso, se apresenta para o Senhor, apresenta o teu espírito para o Senhor, na condição que você se encontra agora. E eu sei que já de forma mais aliviada, de forma mais serena, de forma mais atenta, mais aberta, vai deixando o Senhor colocar a mão dele como que nas raízes da sua história, nas raízes da tua alma. E como que num grito de louvor, nós proclamamos a vitória pelo Cristo presente. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Com a mão sobre o seu peito, vai se sentando neste mesmo espírito, neste mesmo clima, e vai repetindo assim comigo: Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo em cada um que pensa em mim, Cristo na boca de todos que falam de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, que a força de Deus nos governe, que o poder de Deus nos preserve, que a sabedoria de Deus nos instrua, que a mão de Deus nos proteja, que o caminho de Deus nos guie, que o escudo de Deus nos defenda. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, por meio dos irmãos, ele inspira a continuar falando dos dons, os dons de santificação. E os dons que o Espírito Santo inspira hoje é o dom da palavra de sabedoria, o dom de sabedoria e o dom do discernimento. E eu peço a você que com esse mesmo Espírito a qual você estava vivendo um momento de oração, continua com esse espírito sereno, continua com esse espírito tranquilo, porque a palavra de Deus é a nossa sabedoria. A palavra de Deus, que é Deus, é o nosso espírito de sabedoria. Amém? E somente a palavra de Deus, já no livro de sabedoria, diz o seguinte, para você compreender sobre esta sabedoria, que só pode vir de Deus, e que você não confunda a sabedoria a qual nós falamos aqui, o dom de sabedoria, não é uma questão de uma sabedoria humana, que acaba sendo uma esperteza. Também não é o conhecimento. O conhecimento você se adquire por leituras, por estudos. A escola ela deveria, pelo menos, te passar um conhecimento sadio, faculdade, formações, dentro da igreja também, formações. Tudo isso vai te dar um conhecimento. E o conhecimento ele se torna sabedoria quando? Quando você coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo e da forma certa. Amém? O livro de sabedoria, no capítulo 7, no versículo 22 e diante, diz assim: na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre,
benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessando e penetrando tudo, por causa da sua pureza. A sabedoria é exalação do poder de Deus. A sabedoria é exalação do poder de Deus. Essa pregação ela poderia até parar por aqui, por conta desta palavra, justamente desse versículo. A sabedoria é exalação do poder de Deus. Emanação puríssima da glória do Onipotente. E por isso, nada de contaminado nela se infiltra. Ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode, permanece sempre a mesma, mas renova tudo. E entrando nas almas santas, através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite. Mas, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Essa é a sabedoria a qual a palavra de Deus nos inspira. Essa é a sabedoria a qual Deus ele quer derramar sobre nós. Porque esse espírito de sabedoria, essa sabedoria que nos é dada, ela também pode ser vista. Eu não queria colocar já ela dessa forma, mas eu vou colocar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Vem falar assim, no versículo 16, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte, ou melhor, eu vou até pegar do versículo 13, para você compreender muito bem o que eu quero falar para você. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para por aí, por enquanto, no versículo 17. Pedro ele foi agraciado com essa sabedoria, porque ele não usou o que era do homem, ele não usou um achismo. Aqui é colocado dessa forma. Muitas vezes hoje na igreja a gente encontra um achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. A minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Não, realmente está certo até aqui. Até aqui já não está. Todo mundo quer colocar um pezinho seu. Talvez por um espírito de soberba, por um espírito de orgulho. Todo mundo quer ter razão em alguma coisa. Todo mundo quer falar alguma coisa. Ninguém quer ficar para trás. Porque hoje o mundo ensina justamente dessa forma. Você não pode ficar para trás. Eu tenho que saber mais que você já tem que saber mais que ele, você já tem que saber mais que ela. E aí entra rixas, entra divisões, entra complicações na vida. Por quê? Porque todo mundo se acha sábio. Todo mundo está caindo no veneno, na artimanha, no embuste da serpente, querendo ser como Deus, onipotente, onisciente. O homem está se inflamando disso. E dentro da nossa igreja a gente está vendo isso. Um espírito de que a pessoa já chega com
peito estufado, porque eu sei, porque eu faço, porque eu falo e acontece. Quando aqui na palavra de Deus, alguns dizem que é João, eu acho que é João, eu já acho que é Jeremias, eu creio que seja algum espírito de algum dos profetas, mas Pedro não usou de nada da miséria dele, assim posso dizer. Ele não usou de nada, mas ele fez um exercício a qual nós fizemos aqui no início da pregação. Ele escutou a Deus. Ele escutou a Deus. E Deus falou para ele. Eu imagino Jesus perguntando isso e Pedro olhando nos olhos dele e como que numa explosão, Deus Pai revelando para Pedro que aquele era o Messias, o Filho do Deus vivo. São Pedro já adquiriu essa sabedoria logo no contato visual com o Senhor, porque ele escutou da palavra do Senhor e ele enxergou Deus ali. Aonde está o Pai, está o Filho, porque estão ligados e são um, mas são três na Santíssima Trindade. Não vamos entrar nesse mistério porque é mistério, não vamos entrar aí. São Francisco não desvendou todo o mistério, não vai ser nós aqui que vamos desvendar. Mas nesse mistério, São Pedro usou da sabedoria que só vem de Deus. E sabe aonde é necessário nós usarmos os dons de sabedoria? Na perseguição, na educação dos nossos filhos, na conversão do nosso esposo ou na conversão da nossa esposa. Tem que se saber colocar, tem que se saber utilizar daquilo que o Senhor dá. E para se utilizar tem que se pedir. É fato que nós recebemos os dons do Espírito Santo, é fato que nós recebemos os dons de santificação, mas também é fato que o Senhor quer que nós peçamos, que nós imploremos para Ele, para saber como usar esses dons, porque não adianta somente ter. Eu vou dar alguns exemplos simples, mas eu não quero ser grosso, então eu vou falar de uma forma mais ou menos razoável. Se você compra uma espada é uma arma branca, um objeto cortante, e você não sabe utilizar dessa espada. Vamos até reduzir isso. Se é simplesmente uma faca, mas você não sabe utilizar da faca, logo você vai se ferir. Por exemplo, o seu filho ou a sua filha, criança ainda, para cortar um pão, se você não ensinar ele a cortar um pão com a faca, ele vai cortar primeiramente o dedo dele, a mão dele. Ele não vai conseguir cortar o pão. Porque para se cortar um pão, se tem uma técnica. Não é simplesmente pegar e bater. Não. Eu ensinei a minha filha, você fura o pão com a mão aberta por cima e vai cortando. Foi uma forma de ensinar ela, para que ela não se machucasse. Então, digamos que, agora vamos voltar para a espada. Se você não sabe utilizar a espada, assim como você não sabe utilizar a faca, e logo você for simplesmente brincar com o irmão seu, que seja, mesmo que ela não tenha fio é a lâmina cortante, logo você vai ferir o seu amigo. Se você não conhece aquilo que você tem, logo você vai machucar. Eu lembro que na produtora de vídeo onde eu trabalhava, eu quis citar a espada porque lá tinha uma espada real, uma espada verdadeira, uma espada de samurai. E eu sempre gostei de brincar de espada com os meus irmãos na infância. Só que eu não sabia que uma espada é pesada. E quando eu peguei aquela espada, e você está brincando com seus irmãos, você bate aqui, é vassoura, é leve, talvez você já tenha brincado disso, é leve, você para onde você quer. Só que uma espada não é assim. Quando eu peguei a espada, que eu fiz assim, eu não consegui parar a espada, porque ela é pesada, e o meu braço não aguentou, ele não estava preparado para isso. Logo eu bati com a espada na mesa e quase rasguei o teto da empresa. Justamente porque eu não sabia. O que eu quero dizer com isso? De que os dons que nós recebemos, nós temos que conhecê-los e trabalhá-los. E nada melhor do que pedir para Deus nos ensinar. Aí você vai adquirir essa sabedoria que vem como fidelidade do Senhor. Então no versículo 17, só para prosseguir um pouco mais, Jesus ele disse assim: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, eu quero ler o texto todo porque eu gosto desse texto, então eu quero ler ele todo. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Aqui, Jesus, na instituição da sua igreja, firmando Pedro como pedra, firmando Pedro como o primeiro Papa, dando a Pedro o dom de infabilidade no que se diz a moral, a fé cristã, entregando para ele a chave dos reinos do céu. Deus garantiu para Pedro um espírito de sabedoria. É o dom de sabedoria a qual São Pedro tem, que o nosso Papa tem, que torna uma infabilidade. O Papa ele não erra na questão da fé e na questão da moral. Ele não erra. Entende o prêmio da escuta? Pedro primeiramente escutou o que Jesus perguntava, olhando nos olhos de Jesus. Ele recebeu de Jesus toda a informação, porque é Deus, então ele recebeu de Deus toda a informação. E logo qual foi o prêmio a qual Pedro recebeu naquele momento? Se tornar o chefe da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu esse prêmio. Foi uma premiação, pode-se colocar dessa forma. E eu vou emendar, na verdade, o dom da sabedoria, a qual nos é concedido, com o dom de discernimento. Porque ainda aqui, nessa mesma palavra, no Evangelho de Mateus, seguindo agora para o versículo 21, Jesus ele continua. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem, ou coisas dos homens. Palavras do Senhor, graças a Deus. Você entende que primeiro o que Jesus disse? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, porque Pedro escutou de Deus e falou o que era revelação, sabedoria de Deus naquele momento. Então Jesus logo entregou para ele a chave do reino dos céus. Deus logo entregou para ele ali o que? A autoridade da igreja. O príncipe dos apóstolos foi entregue para ele. Mas em poucos momentos depois, Jesus ele começa a mostrar que estava chegando a sua hora. Qual seria a sua hora? A hora de Jesus é a hora da paixão. A hora a qual Jesus veio para o mundo foi a hora da paixão, porque é a hora da nossa salvação, é a hora da nossa redenção. Então Jesus veio para essa hora, e quando Jesus começa a mostrar essa hora, Pedro repreende Jesus, olhando para o que é bom aos olhos dele, aos olhos de Pedro. Naquele momento Pedro não olhou com a sabedoria de Deus, mas ele olhou com a sabedoria do homem. É bom que Jesus não sofra nada disso. Eu não quero que o meu mestre sofra nada disso. Por que? Não, que Deus me livre e guarde que te aconteça isso, Jesus. Só que ali ele olhou com a humanidade dele. E Deus já tinha entregue para ele o quê? A sabedoria. Só que o que eu quero falar nessa parte não é de Pedro, mas de Jesus. Porque da mesma forma que Jesus entregou para Pedro a chave, ele repreendeu Pedro: afasta de mim, Satanás. Por que isso? Esse é um exemplo que eu quero dar muito grande da palavra de Deus, que Jesus, ele usava do discernimento. Do discernimento. Naquele momento que Pedro falou, ele viu que vinha de quem? Vinha de Deus. Mas no momento
No momento posterior, o que ele viu? Que Pedro falava por ele, não falava o que era para o bem da humanidade, mas falava o que era bom para ele. E muitas vezes nós nos achamos, no nosso momento de oração, justamente nessa pegadinha. Nós olhamos para o que é bom para nós, mas não o que vai fazer o bem para todos. A nossa oração, ela começa a ser uma oração egoísta, de olhar somente para o nosso umbigo, para as nossas preocupações, para as nossas misérias, para os nossos pecados, mas também para a nossa satisfação em adorar o Senhor, a nossa satisfação em rezar um rosário, a nossa satisfação em pregar a palavra de Deus. Mas nem todo momento é propício para que eu venha pregar a palavra de Deus. Quando os irmãos se colocam em oração, o Senhor às vezes vai falar, não é, você está pronto com a pregação. Você como coordenador, eu digo agora, vocês no caso, como casal, a coordenação. Quem vai pregar? José Ricardo vai pregar. Só que o discernimento do coração, e o que o Senhor falou? Mas ele aborda muito bem esse tema. Mas será se o Espírito Santo não vai soprar no coração de outro também? O exemplo que eu quero dar é que o discernimento vem do momento que você pergunta para Deus. Você pergunta para Deus. Deus, ele te dá com sabedoria. Mas aí vem a resposta de Deus. E o discernimento entra, sabe para quê? Para você discernir se aquilo que você vai fazer é para que seja bom ou para que seja bem. O importante não é fazer uma boa pregação. O importante é que a pregação faça bem para a sua alma. Palestra, qualquer pessoa vem aqui na frente que estude um tema, a gente vê nas empresas e eles dão palestras. Satanás, ele é tão ousado, falando um pouco do lado espiritual, que ele pega a própria palavra de Deus e faz com que homens que se dizem de Deus preguem contra Deus, utilizando da palavra dele. Nós vemos pregadores, graças a Deus eu ainda não vi dentro da Igreja Católica, mas nós vemos pregadores que usam da palavra de Deus para defender o aborto. Ele pega simplesmente um trecho. A palavra de Deus, ela é tão sábia, ela tem um contexto, ela tem uma cultura, ela tem uma tradição. Então não adianta eu pegar um trecho e lançar para o seu coração, porque eu acho que aquele trecho vai fazer bem para você, porque eu acho que aquele trecho é um trecho que você precisa escutar. Não, aí entra o discernimento. O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe isso? Aonde? E isso a começar pela minha vida, porque o dom de santificação primeiro é para a sua vida, e você se trabalhando ali, você vai se abrir para os outros dons, você vai se abrir para os outros carismas, para dons extraordinários, que assim seja. É interessante que Jesus, ele é tão mestre, Jesus, ele é tão sábio, Jesus, ele é tão Senhor, que ele utiliza o discernimento em tantos e vários momentos. Por exemplo, nas curas, Jesus, ele sabia discernir o que era a cura física, o que era a cura psicológica, ou o que era uma pessoa endemoniada, uma cura espiritual. Jesus, ele discernia do que era uma cura física de uma enfermidade natural, ou uma cura que supostamente, vamos colocar assim, a pessoa está com câncer. Jesus, ele discernia se aquele câncer provinha de uma ferida espiritual, psicológica, ou se era natural. Então o discernimento, ele serve para isso. Olha só, uma palavra dura, mas uma palavra maravilhosa. Eu estou mesclando a sabedoria com o discernimento. Por quê? Porque eles caminham juntos. E essa passagem agora, ela fala da questão da sabedoria, mas ela fala da questão do discernimento. Olha só em Mateus capítulo 7, versículo 6. Olha só que palavra. Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés
e virando-se, despedaçar você. Não dê o que é santo aos cães. Por exemplo, você já vai usar de sabedoria, porque você vai colocar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa, no local certo, segundo a vontade de Deus, amém? E você vai usar de discernimento, por quê? Tem pessoas que não querem escutar a palavra de Deus. E aí? A pessoa ela não quer, a pessoa ela repudia. Essa pessoa é uma daquelas a qual no livro de sabedoria diz que se torna amigo de Deus? Não, não é. Porque ela não quer Deus, ela renunciou a Deus. Então se ela não quer escutar da palavra, não, eu não quero ouvir, você vai lançar pérolas aos porcos, porque a pessoa não quer, o coração dela não vai acolher. Então logo você vai estar dando o que é santo aos cães. Diferente daquela fé que o Senhor encontrou naquela mulher que rastejava, e o Jesus falou assim, eu não me lembro muito bem a passagem, mas Jesus falava assim: será que é justo eu tirar da mesa dos meus filhos para dar para você? É mais ou menos assim o contexto. E ela diz assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa mulher é diferente. Porque por mais que ela tinha uma vida pagã, ela desejava a Deus. Ela queria se alimentar da palavra de Deus. Está compreendendo a diferença? A diferença nisso. Eu participei em alguns grupos de oração que em certos momentos a gente quebrou muito a cabeça. Porque éramos teimosos. Porque a gente queria fazer a pessoa engolir o rosário. Porque a gente queria fazer a pessoa engolir a vida de adoração. E a gente estava dando pérolas aos porcos. A gente estava dando o que é santo aos cães. E olha só o que diz aqui, né? Eles poderiam pisá-las com os pés, e virando-se, despedaçar vocês. Então cuidado, sabedoria e discernimento. Por quê? Porque o inimigo de Deus ele é astuto. E é por isso que eu coloquei no momento de oração. Eu não sei ao certo ainda qual momento o grupo de oração está passando. Não tenho profundidade das pessoas que estão vivendo, das perseguições que vocês estão vivendo. Ainda não sei a fundo o que é. Mas eu posso dizer que, cuidado, porque virando os pés, elas podem despedaçar vocês. Como? Com calúnia, com mentira. Sendo que cada ser humano aqui, cada alma aqui presente, ela tem direito, ela tem dignidade. Eu não posso pegar algo da minha irmã e falar para o meu irmão. Por mais que seja um erro dela, por mais que ela tenha errado. Eu não posso falar nem para o meu irmão, eu não posso falar para o meu sacerdote. Eu tenho que chegar nela e conversar com ela. Se ela não aceitar, ela dentro da comunidade não quer aceitar, eu chamo o irmão, vamos lá, vamos conversar com ela. Ainda assim ela não quer aceitar, então vamos chamar a comunidade. Aí sim, é chamar a comunidade, é levar um sacerdote, conversar com o sacerdote. Não é sair de buchicho, não é sair espalhando. Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. E a palavra de Deus, no livro de Eclesiástico, ela nos ensina uma oração para o discernimento. Eu vou pedir até para que você fique em pé neste momento. Fique em pé. Os que puderem. Escuta esta palavra. Primeiramente, antes de ler ela, eu quero falar algo para você também, que o discernimento e a sabedoria, ela é tão importante na vida do cristão, porque hoje a palavra de Deus já falava isso, Jesus já proclamava isso: aparecerão falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, e é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que, até onde eu sei, existe o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Tem algumas pessoas que inventam o Evangelho segundo o nome dela. Eu até brincava de um grupo protestante, um grupo de heresia que existe na diocese, de que existia o Evangelho segundo o coordenador deles. Porque eles mudaram, não era mais o Evangelho do Senhor, não era a palavra do Senhor. Era Evangelho de
nosso Senhor Jesus Cristo segundo tal irmão, segundo tal fulano, segundo ciclano, porque eles inventavam isso. Tem isso? O Evangelho segundo Mormon. A Igreja dos Santos dos últimos dias, né? Então o que eu quero falar para você? Luta pelo discernimento. Luta para ter o discernimento, para você não ser enganado por falsas doutrinas. Está sendo muito inspirado hoje. Nossa Senhora, ela já dizia lá no movimento sacerdotal mariano, de que eles vão levantar a mentira, o erro, como forma de se compreender a verdade. Um exemplo muito forte nisso, mães, é a questão do anticoncepcional. O anticoncepcional é uma mentira. Uma mulher que utiliza do anticoncepcional, ela tem de 3 a 4 abortos no ano. Ela pode ter de 3 a 4 abortos no ano. No ano. É uma mentira. É a mesma mentira que Herodes contou no momento a qual aconteceu o massacre dos inocentes. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, a fuga para o Egito. A Sagrada Família é obrigada a fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes, com aquele espírito homicida dele, queria matar o menino Jesus. E mandou que se matasse as crianças de 2 anos para baixo. Só que, como que aconteceu para ele conseguir reunir aquelas mães e assassinar as crianças delas, de 2 anos para baixo? Herodes inventou promessas para elas. Promessas por conta da fertilidade delas. E naquele momento, a qual elas vinham, os seus esposos não vinham, mas elas vinham. Porque só era permitido elas entrar por causa da fertilidade delas. E ali aconteceu o massacre dos inocentes. Ali aconteceu. Vai acontecer um retiro que vai falar, vai se aprofundar sobre ideologia de gênero, sobre o aborto, agora dia 13, na nossa diocese. A ideologia de gênero é outra mentira, que um monte de cristão está caindo, porque não tem o discernimento, porque não clama a sabedoria do alto. Ele vai abraçando qualquer doutrina, ele vai abraçando a agenda LGBT, a agenda de gênero, ele vai abraçando a nova ordem mundial. Tudo que é pregado para ele vai abraçando por essas mentiras. E as mentiras estão sendo colocadas no nosso coração por meio do quê? Por meio de filmes, por meio de seriados, por meio de desenhos, por meio de músicas, por meio de atores famosos. E a gente vai aceitando e vai acolhendo, e em vez de a gente olhar no olho do Senhor e ter aquela sabedoria que Pedro recebeu, não, a gente fica encarando a televisão e fica ali como que numa idolatria. A gente fica encarando ali o celular. A gente perde tempo com muita bobagem. É muita bobagem, irmão. Muita bobagem, é perca de tempo. Ah, mas eu assisti um filme que era sadio. Amém, assisti um filme que era sadio. Eu gostei do filme. Aí daqui a pouco, eu assisto o mesmo filme de novo. Aí depois eu assisto o mesmo filme de novo. Ué, mas você já assistiu? Estou falando de filme sadio. Porque filme de Santa Bernadette, a canção de Bernadette, filme de São Felipe Neri, São Padre Pio, de Santa Maria Goretti, nem se ouve comentário, né? Nem se ouve comentário. E é filme de oração esses, viu? São filmes de oração. Filme de beleza. Aí sim você pode sentar diante do seu sofá e contemplar ali a mensagem que o filme está te passando. Porque é santa, porque é digna, porque vai alimentar a sua alma, porque vai te levar até mesmo a ter discernimento de algumas coisas. Quanto aquelas almas que assistiram aqui filme não sabem o quanto aprendeu. Porque até você consegue discernir que a vida de santidade, a vida dos santos, não era simplesmente chegar num púlpito e pregar. Lógico que tinha aqueles santos que eram os pregadores, Martelo dos Hereges, Boca de Ouro, Santo Antônio de Pádua era um deles, que pregava e saía fogo para os corações. Só que você vai ver a vida de um São Felipe Neri. Ele não era pregador da palavra de Deus em púlpitos. Ele era pregador da palavra de Deus em vida. Porque a palavra de Deus ela é para ser
vivida, e só saía fogo também das palavras de Santo Antônio de Pádua. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele pregava. Amém? Escuta só o que o livro de Eclesiásticos nos ensina. É a oração para ter o discernimento. Eu convido você até mesmo a fazer o sinal da cruz sobre o seu corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se colocando já neste momento de oração, o livro de Eclesiástico, no capítulo 23, vem falar: olha para dentro de você, tá, irmão? Eu suplico, pede o auxílio do seu anjo da guarda. Suplica, insiste, pede, bate a porta. Bate a porta. Suplica ao teu anjo da guarda, para que você possa olhar para dentro de você. Porque o discernimento, a sabedoria, ela tem que começar dentro de você, primeiramente. E olhando para dentro de si, vai escutando isso. Quem irá colocar um guarda na minha boca e um selo de prudência nos meus lábios, para eu não cair por culpa deles e a minha língua não me arruinar? Senhor, Pai soberano da minha vida, não me abandones ao capricho deles, e por culpa deles não me deixes cair. Quem irá dar chicotadas em meus pensamentos e disciplinar a minha mente com a sabedoria, para que os meus erros não sejam poupados e as culpas deles não sejam toleradas? Dessa forma, os meus erros não se multiplicarão e os meus pecados não se acumularão. Não cairei diante dos meus adversários e o meu inimigo não se alegrará às minhas custas. Senhor, Pai e Deus da minha vida, não permitas que o meu olhar seja altivo. Afasta de mim os maus desejos, que a sensualidade e a luxúria não me dominem. Não me entregues ao desejo vergonhoso. E continua olhando para dentro de si. Você que está com o seu coração aberto, você deve ter percebido que essa oração para pedir discernimento, a qual a palavra de Deus nos inspira, é uma oração particular, é uma oração para você, é uma oração para você usufruir da sabedoria de fato, uma sabedoria que vai ensinar você a se comportar. É até interessante porque vai ensinar você a se comportar durante o santo sacrifício, durante a Santa Missa. Vai ensinar você a escutar da palavra de Deus no momento da proclamação do Evangelho, na proclamação das leituras. Quantas e quantas vezes não está acontecendo esse momento? E eu suplico para que você peça perdão a Deus por isso. Porque no momento da liturgia da palavra, você está com o pensamento em outras coisas. Você está olhando para outras coisas, mas você não está ali ruminando a palavra de Deus. Você não está ali saboreando a palavra de Deus. Aí depois chega no momento da liturgia eucarística. E ainda assim, muitas vezes está acontecendo ali todo o mistério do santo sacrifício no altar. O sangue do Cordeiro Santo de Deus está sendo derramado ali. E você está disperso. E você está prestando atenção no canto que está acontecendo. Você não está com o seu coração entregue diante do altar, mas você está olhando para lá, aonde está a letra do canto. O canto é o que menos importa. O canto é o que menos importa. O que mais importa é o seu coração prostrado diante de Deus. Eu vou até anteceder no momento ali do arrependimento, do ato penitencial. Você também está prestando atenção no canto. Repito, o canto é o que menos importa. O que importa ali naquele momento do ato penitencial é o seu arrependimento, é o seu reconhecimento
reconhecimento da sua miséria, dos seus pecados, da sua fraqueza. É o momento de você se derramar diante de Deus, para que Deus te acolha com toda a felicidade do coração dele. Será que isso não alegra o coração de Deus? Aquela alma que se derrama, aquela alma que se entrega, aquela alma que pede: Senhor, que o Teu Espírito Santo me convença do meu pecado, me convença da minha fraqueza, e pede perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados cometidos na sua casa, pelos pecados da sua família, pelos pecados cometidos na sua paróquia, na sua rua, no seu bairro. E vai se entregando, e vai vivendo a Santa Missa com essa sabedoria, com essa entrega, com esse discernimento, e vai escutando de Deus. E o discernimento, abre bem os teus ouvidos, o discernimento, ele vai te ensinar se quem está te falando naquele momento é Jesus, é a Santíssima Virgem, é Deus Pai, é o seu anjo da guarda. Como será que os videntes sabem que é Nossa Senhora que está falando com eles? Eu tive uma experiência uma vez de me prostrar em oração, e enquanto eu orava, Nossa Senhora, esse foi o discernimento que eu tive, de que Nossa Senhora falava para mim: você vai pregar o meu rosário. Eu tive o discernimento que era Nossa Senhora falando. E depois disso, ainda qual o título de Nossa Senhora? Ainda o Senhor me concedeu. Era Nossa Senhora da Conceição Aparecida que falava isso para mim. Uma pessoa, quando vai se tornar escravo de Jesus, escravo de Maria, segundo o que nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, ela tem que discernir qual o título que Nossa Senhora quer para ela. No meu caso foi Nossa Senhora da Salete, ela que é reconciliadora dos pecadores. Por quê? Porque o rosário, ele traz os pecadores. O rosário, ele reconcilia os pecadores, as famílias pecadoras. Vai escutando isso e vai fazendo o seu momento de oração. Vai vivendo a sua esperança em oração, a sua espera, o seu ânimo, a sua entrega em oração. O que eu desejo para você, irmão, a partir dessa noite, é que quando você chegue na Santa Missa, você chega e sinta um calor. Porque se você tivesse aquela sabedoria, se você clamasse essa sabedoria da palavra de Deus, se você tivesse o discernimento do que acontece no altar do Senhor, você sairia dessa igreja aqui, gritando nessa rua, para todas as pessoas das casas do outro lado ouvir, de que você comungou do corpo de Deus, de que você viu Deus, de que Deus falou com você, de que Deus se entregou para você, mas o seu coração muitas vezes ainda não é um coração obediente, ainda não é um coração entregue. Até mesmo para quando a fofoca contra um grupo de oração, a fofoca contra os irmãos coordenadores chegar nos seus ouvidos, você discernir e falar: irmão, isso daí não é de Deus não. Isso é fofoca, isso é astúcia de Satanás. Então já vai deixando cair por terra, já retira do teu coração todas as vezes que você murmurou, que você blasfemou, que você levantou falso testemunho, que você deu ouvido a boatos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Ergue as suas mãos nesse momento, irmão. Ergue as suas mãos lá em cima e vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que tire do nosso coração toda e qualquer forma de contaminação, toda e qualquer forma de luxúria, de avareza, de soberba. Vai deixando com que o sangue precioso de Jesus Cristo, dado no altar, dado no santo sacrifício, dado no Calvário, ele venha trazer a libertação para a tua alma, a libertação para a tua vida. Então não fique com o coração fechado nesse momento, mas se abra a esse momento de restauração, a esse momento de libertação, a esse momento de ser banhado pelo sangue precioso do Cordeiro. E eu suplico para que você não peça somente por você, mas peça também para que seja aspergido
revertido sobre as nossas pastorais. Assim nós clamamos, Senhor, assim nós pedimos, Senhor, o Teu sangue precioso para nos libertar, o Teu sangue precioso, Senhor, para tirar de nós essas raízes contaminadas do pecado, Senhor. Assim nós te suplicamos, por meio da Virgem, por intercessão do glorioso patrono São José. Sede em nosso favor, ó Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Sede em nosso favor, ó Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Sede em nosso favor, ó Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Olha aqui para mim, irmão, a última coisa que eu quero falar para você, porque eu tenho certeza que o irmão já veio aqui falar isso no grupo de oração. No final da Santa Missa, quer ter o seu coração desprendido? Comece a praticar o que é ensinado para você. Comece a praticar. No final da Santa Missa, reza as 3 Ave-Marias, a Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo. Reza isso para você ter o seu coração desprendido, para você poder experimentar de fato as obras de Deus, as delícias de Deus. Deus tem muito para dar, mas tem poucas almas para receber. E segundo a Santíssima Virgem, quase não tem alma para receber, porque Deus tem dons extraordinários para ser manifestado na sua vida. Amém?